senhores, sejam bem-vindos à videoconferência do Banrisul para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ao exercício social de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, www.banrisul.com.br/ri. A apresentação também está disponível para download no chat desta plataforma. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Banrisul e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Cláudio Coutinho Mendes, presidente, Sr. Irani Santana, vice-presidente e diretor de risco, Sr. Marcos Staffen, diretor de Finanças e Relações com Investidores, e Sr. Oswaldo Lobo, diretor de crédito. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Cláudio Coutinho, que dará início à apresentação. Por favor, Cláudio Coutinho, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado ao comparecimento de vocês no call de resultados do quarto trimestre do Banrisul e do ano de 2022 do Banrisul. Muito obrigado a todos aí pela presença. Bom, antes de mais nada, o ano 2022 foi um ano de profundas transformações do banco, em que ele consolidou diversas iniciativas que vinham ocorrendo há 4 anos. A principal delas, obviamente, é a mudança da nossa logomarca, que traz novos conceitos e traz a realidade que o banco se tornou. Ou seja, o banco hoje é um banco mais inclusivo, é um banco mais tecnológico, é um banco mais sustentável. Então, essa nova marca que foi lançada no ano de 2022 tangibiliza para todos os nossos stakeholders, acionistas, colaboradores, clientes, o que significa o Banrisul hoje. O Banrisul hoje, então, é um banco antenado com o seu tempo. Além disso, o Banrisul, na área sustentável, ele teve também aí um excelente ano em termos de desempenho de entregas. O Banrisul passou a ser abastecido por fonte de energia renovável, o Banrisul migrou para o mercado livre de energia, foram compradas energia no mercado livre só de fonte renovável, e nós já estamos sendo abastecidos em 100 agências com essa energia, e a programação que até o final do ano 2023, 100% da energia utilizada pelo Banrisul, seja de fonte renovável, seja energia eólica, que foi comprada agora, e também até de parques de geração de energia solar. Então a ideia é que você então tenha o Banrisul integralmente abastecido por energia renovável. Além disso, neutralizamos a nossa pegada de carbono em relação a 2021, comprando crédito de carbono e certificados de energia renovável, e neutralizamos 2021 e vamos neutralizar agora 2022 e depois, obviamente, também 2023. Por todas as iniciativas do banco, nós recebemos o selo ouro do GHG Protocol, de certa forma reconhecendo tudo que foi feito na área de sustentabilidade. Na gestão de pessoas, nós concluímos um novo PDV, que foi feito no final do ano passado. Então, 511 colaboradores aderiram ao PDV e sairão ao longo do primeiro semestre de 2023. Ao mesmo tempo, nós fizemos 2 concursos para renovar o quadro. Então, 274 vagas foram abertas para a área de TI e 1.300 vagas aproximadamente para a área de escriturários. De certa forma, essa entrada de mais de 1.600 colaboradores vem ao encontro do que ocorreu nos últimos anos, em que 1.600 colaboradores saíram de 19 até 22. Então a gente vai estar renovando o quadro, trazendo para o Banrisul esses novos concursados que certamente trarão grandes contribuições ao banco em termos de produtividade e modernidade.
O grande destaque do ano 2022, sem dúvida, é o crescimento da carteira de crédito. Crescemos quase 20% no ano, 19,7%, e esse crescimento foi puxado pelas linhas de crédito rural, em que cresceu impressionante 60%, além do crescimento no crédito pessoa jurídica, basicamente usando fundos garantidores de BNDES, que crescimento de 27%, e também do crédito consignado, crescimento de 9%, também um crescimento bem sólido. No seu agregado, nós tivemos uma concessão de 45 bilhões de reais no ano, crescimento de 3%, mas basicamente calcado em linhas com muita segurança em termos de risco de crédito. Continuamos disciplinados em relação à aprovação de crédito, nosso crédito então é pulverizado, garantido e com excelentes garantias constituídas via consignado ou então com garantias reais, no caso do rural, e no caso de pessoa jurídica com garantia dos fundos garantidores do BNDES. Como já falado, o crédito rural cresceu 63%, um crescimento impressionante, puxado basicamente pelas linhas de custeio, esse custeio para as culturas de milho e soja predominantemente, e por categoria de produtor, Pronaf e Pronamp foram os que lideraram mais de 60% das liberações. O nosso plano safra foi lançado com uma estimativa de 7 bilhões de reais como meta. Acreditamos firmemente que nós vamos ultrapassá-lo, já temos 66% já liberados e continuamos também operando com crédito de excelente qualidade, cuja a inadimplência para 90 dias está em torno de 0,3%. A carteira total atingiu 7,8 bilhões de reais, que é mais de 3 vezes o que a carteira era em 2019. E continuamos constituindo créditos com excelente qualidade. O nosso índice de inadimplência alcançou 1,6%, é um nível recorde de baixa. Além disso, temos um índice de cobertura de provisões de 313% sobre o atraso de 90 dias e a nossa carteira tem excelente qualidade, cujos ratings de A a C respondem por mais de 93% da nossa carteira. Além disso, nós temos um crédito bastante pulverizado, nós não operamos com large corporate ou corporate, temos disciplina para manter essa filosofia e temos hoje a nossa carteira, 6,8% da carteira em 50 clientes, mostrando então o quão pulverizado ela é. Então temos muita confiança e muita disciplina em manter o banco com uma carteira bem pulverizada nesse sentido. As nossas provisões crescem em linha com a carteira. Além disso, nosso custo de crédito se mantém relativamente estável, em torno de 2%. Nosso índice de provisionamento também caiu, em torno de 5%, de certa forma, corroborando a excelente qualidade da nossa carteira de crédito. Do guidance proposto, o crédito total crescerá entre 10% a 15%. Mantendo a nossa solidez da carteira com uma despesa de PDD também estimada entre 1,5% a 2,5%. A margem financeira crescerá entre 19% a 23%, com ROAE entre 11% a 15%. O crescimento esperado da margem financeira é decorrente do processo de reprecificação da carteira, decorrente das rolagens dos créditos que vem ocorrendo desde o início do ano passado. Os destaques são basicamente o lucro líquido ajustado, que cresceu 80% em relação ao trimestre anterior. Além disso, a carteira de crédito que cresceu praticamente 20% no ano, 19,7%, bem como a margem financeira que alcançou 1.280 milhões, crescendo 11% quando se fala no trimestre anterior e crescendo 9% quando se fala em um ano, que mostra então que a reprecificação da carteira vem ocorrendo e agora vamos incorporar esse crescimento da margem ao longo do ano. O resultado do quarto trimestre de 2022 alcançou 251 milhões de reais, que representa um crescimento de 80% quando comparado ao terceiro trimestre de 2022, bem como o resultado do ano somou 780 milhões de reais, que corresponde a um ROI de 8,5%, sendo que corroborando como a margem vem crescendo paulatinamente durante o ano 2022, o ROI do último trimestre alcançou 10,9%, já superior então à média do ROI do ano 2022. A margem financeira cresceu 11,2% quando comparada o quarto trimestre com o terceiro trimestre de 2022. Isso reflete
o aumento dos juros recebido pela reprecificação da carteira de crédito, considerando que nós temos uma taxa de captação baseada numa Selic que permanece estável. Continuamos com uma captação pulverizada e de baixo custo. Nosso custo de captação de CDBs é em torno de 85,8% do CDI. E quando considerando também a captação total, que inclui a poupança, alcançamos incrível taxa de 77,8%, quer dizer, uma captação ultra competitiva, e ela basicamente é pulverizada. A captação vem de pessoas físicas através da nossa rede de agências. Nossa captação é uma das fortalezas do banco. Continuamos com bastante disciplina no que tange à contenção dos custos. Se você olhar os custos totais do Banrisul, cresceram 6,7% quando comparado ano contra ano, mas se expurgarmos as despesas de custo variável que temos com correspondentes bancários, nós temos as outras despesas administrativas crescendo 5,9%, que basicamente é a inflação do período, e despesa de pessoal crescendo 6,8%, que inclusive é abaixo dos dois dissídios, tanto do ano passado quanto desse, um de 10% e o outro de 8%. E nós então conseguimos manter sob controle os custos totais do banco. As receitas de tarifas e serviços crescem 6,8%, basicamente puxadas por cartões e pela Seguridade. O índice de Basileia total fechou o ano a 17,57%, bem como o capital nível 1 fechou a 14,76%, níveis bastante confortáveis. Com esses índices de Basileia, nos sentimos bastante confiantes em continuar o crescimento do banco, não vemos necessidades de curto prazo, podendo então, inclusive, manter o payout praticado até o momento. Nosso 2022 foi a afirmação dos nossos pontos fortes, estrutura de captação e qualidade de crédito. Além de tudo, crescemos muito a carteira de crédito, puxado principalmente pelo agronegócio. Fizemos também ajustes estruturais e administrativos que redundaram em economias, além do grande modificação que foi o rebranding da nossa marca. Recuperamos margem a partir do segundo semestre de 2022 e acreditamos que ela continue ocorrendo no próximo ano. O que vemos para 2023? Vemos a expansão da carteira de crédito com a manutenção da qualidade. Vemos também a ampliação da base de clientes com maior vinculação de produtos e serviços. Continuaremos a reprecificação do portfólio de crédito e o principal driver para o crescimento da margem. Manteremos os custos sob controle, mesmo com o aumento do quadro funcional. Recuperaremos gradualmente a rentabilidade ao longo do ano, com melhoras sequenciais. Assim, encerramos a apresentação do Banrisul relativo aos resultados de 2022 e abrimos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Sr. Coutinho. Iniciaremos em instantes a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão Reação e em seguida clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Iniciaremos agora a nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta vem do Sr. Flávio Yoshida, do Bank of America. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu queria entender aqui, são dois pontos, tá? O primeiro é com relação à carteira do consignado. A gente viu que essa carteira desacelerou o crescimento nesse quarto tri. Eu queria entender se foi um motivo, qual foi a razão, e o que a gente deve esperar para o crescimento dessa linha para 23. E a minha segunda pergunta é com relação ao guidance, né? Vocês dão guidance de ROI, dão guidance de margem, de custo de crédito, mas eu queria entender o que está implícito nesse guidance de ROI com relação principalmente à receita de serviços e à alíquota de imposto. Obrigado. Obrigado, Flávio, pelas perguntas. Eu vou passar para o CFO Marcos para respondê-las. Marcos. Flávio, obrigado pelas perguntas. Acho que consignado, no último TRI, a gente teve, sobretudo, um ajuste de estratégia comercial nos nossos correspondentes, que é da onde vem a principal desaceleração. A gente teve muito bom dos 3 primeiros trimestres do ano, e nesse último trimestre a gente optou por focar, por melhor trabalhar a nossa carteira que existente com esses correspondentes. Então foi
muito mais reação, de tentar trabalhar já a base para tentar melhorar ainda mais a margem nessa carteira. Se a gente faz, inclusive, a quebra por taxas de concessão, vocês podem ver que ela, inclusive, cai nesses correspondentes, mas é justamente isso para poder trabalhar e ganhar na taxa de estoque. Quando a gente olha para 2023, a gente na rede de correspondência própria, eu trabalhei com algo da mesma magnitude do nosso guidance de pessoa física, que é dois dígitos baixos. Acho que esse tem um potencial, principalmente no INSS, a partir dos aumentos e da liberação de margem a partir de janeiro, tu já consegue trabalhar um pouquinho melhor esse cliente. Talvez um maior recado quando a gente vê a carteira de consignado, e é muito que o driver continuar esse processo de reprecificação e tentar oferir uma receita ainda maior a partir daí. A segunda parte da pergunta sobre guidance de receita de serviços e alíquota de tributação. Receita de serviços, acho que é muito em linha com o que foi feito ao longo desse ano, acima de inflação, é uma boa parâmetro. Imposto, a gente poderia esperar algo, não sei, talvez trazer um guidance de um número específico um pouco mais complexo, mas nada muito diferente, ali, assim, sei lá, 18% a 23% talvez seja um número com alguma razoabilidade para a gente trabalhar. Entendi, tá bom, obrigado. Próxima pergunta vem de Matheus Reck, da Ártica Investimentos. Olá, pessoal, bom dia. Tenho duas perguntas envolvendo a carteira de crédito. O crédito rural tem ficado cada vez mais representativo na carteira geral do banco e entendo que será uma das principais avenidas de crescimento indo adiante. Dito isso, qual a taxa média do crédito rural que o banco tem concedido nos últimos trimestres? Acreditam que há espaço para aumento dessa taxa ou é uma linha de crédito mais competitiva com maiores pressões? Obrigado, Matheus. Eu passo aqui a palavra para o Marcos, então, para fazer essa resposta. Eu começo aqui. Acho que o desempenho do crédito rural salta os olhos. A gente vem conseguindo trabalhar muito bem essa linha, com crescimento acima de 60% por ano. Esse aumento se dá principalmente nas linhas de custeio, onde a gente tem toda a questão de teto regulatório. Eu até, mais do que taxa no crédito rural, talvez seja mais interessante trabalhar com o spread. E ele não difere muito do que se trabalha, por exemplo, com o spread do crédito imobiliário ou outras linhas de crédito de 4%, 5% dependendo do prazo, do tipo de linha ou da origem de funding. Então, se a gente fosse mirar, eu trabalharia com esse número e pressão, sem dúvida, existe, mas o banco vem conseguindo crescer market share, acho que de uma maneira bem importante nesses últimos períodos. E não sei, eu gostaria de comentar, passo a palavra aqui. Bom, eu acho que a outra nossa estratégia, que nem o presidente já colocou, é focar o agro na agricultura familiar, que é o pequeno produtor, e no médio, e ajudar que ele, ao longo das safras, ao longo da vida, ele consiga crescer. E você, ao longo disso, você fazer um trabalho de fidelização e oferecendo diversas soluções numa cadeia super complementar e cada vez mais se aproximando, entendendo as demandas deles e tendo a oportunidade de colocar os nossos produtos complementares e fazendo cada vez mais um relacionamento duradouro. A próxima pergunta vem de João Paulo, da Consultec Engenharia.
como o banco encara o índice de eficiência e de que forma pretende melhorar o desempenho nesse tema? Obrigado, João Paulo. Vou passar aqui para o Marcos. Bom, acho que a gente pode encarar o índice de eficiência sobre, vamos chamar, sobre os dois lados dele, tanto o numerador quanto o denominador. Quando de custos, acho que o comportamento do banco foi, a gente vem mantendo as despesas muito controladas, tanto na parte de pessoal, quanto nas próprias demais despesas administrativas. Tem um alinhamento muito claro com inflação, e mais, quando a gente olha a despesa de pessoal, elas crescem menos do que o próprio da categoria. A gente divulgou o guidance, também não tem uma mudança substancial nos padrões, e acho que de custos a gente não veria uma alteração substancial para a formação de índice de eficiência. Por outro lado, e aí aqui pegando o gancho da margem financeira, acho que foi muito bem demonstrado no último trimestre o crescimento de 11%. A gente, de alguma forma, ele poderia ter vindo antes, realmente regulatórias relacionadas ao consignado, de alguma forma frearam essa aceleração. E aqui vai uma informação que é bem importante, a gente até dividir com o mercado. Hoje, quando olha a carteira de consignado, uma foto do último trimestre do ano, a gente pode atribuir que um pouco mais da metade dela, estou dizendo um número bem preciso, 53% da carteira já se encontram reprecificadas. Então, tem ainda um espaço importante para trabalhar. E mais, acho que também um outro número que é importante até para trazer a ordem de grandeza e principalmente entender que esse é um movimento que ele não se dá de uma vez só. Quando a gente olha também o nosso estoque de crédito consignado, pouco menos, cerca de 70% da carteira está com taxa de 20% ao ano. Então, tem um potencial interessante para seguir agregando valor. O guidance foi divulgado de margem de 19% a 23%, é um crescimento robusto sobre a base de 2022, mas talvez aqui trazendo um racional um pouco mais claro para o mercado, quando a gente olha o último trimestre, a margem financeira do último trimestre, se anualizarmos, só isso já representaria cerca de 10% de crescimento frente a 2022. Mais ainda, olhando o mês de dezembro, que foi o último mês do trimestre, foi um mês que rodou 450 milhões a margem financeira, esse número anualizado por si só já daria 15,5% de crescimento sobre a base de 2022. Então, a gente acredita que tem essa projeção é muito sólida e tem um potencial de crescimento de margem robusto para 2023, e é o principal driver quando a gente olha o crescimento do retorno e o resultado do Banrisul para 2023. Próxima pergunta vem do senhor Eric Ito, do Bradesco BBI. Por favor, Eric, pode prosseguir com sua pergunta. Bom dia, pessoal, tudo bem? Coutinho, Marcos, time, obrigado pela oportunidade. Tem duas perguntas rápidas aqui. Primeiro é um follow-up na questão da margem, vocês acabaram de comentar. Eu queria só fazer um pouco o link com taxa de juros do Selic do Brasil, né? A gente acha que o mercado, em geral, está esperando uma queda a partir do terceiro trimestre. O que vocês... Qual que seria, se puder lembrar a gente aqui, qual que seria a sensibilidade que vocês têm, se ela cair mais rápido, mais devagar, e talvez até a sensibilidade de quanto que seria o impacto no NII de vocês direto? E a minha segunda questão, eu queria entender um pouco de vocês, como que vocês estão enxergando dinâmica de NPL para o ano, né? Vocês já estão com esperando um crescimento grande de PJ, assim, a base de vocês é um pouco menor, mas pensando que a gente está tendo uma série de empresas pedindo recuperação judicial, cenário macro ainda desafiador, talvez para PJ, voltando assim à normalização, o PF também ainda continua sob pressão. Queria que vocês dessem um pouco de cor para a gente, o que vocês estão esperando de NPL ao longo do ano. Obrigado, pessoal.
Bom, eu não sei, Oswaldo, que pode começar sobre inadimplência, depois eu comento sobre a questão da margem. Tá. Bom, antes, até para falando sobre NPL, dando um gancho, a carteira, nem foi mencionada, está crescendo, a gente monitora e tem diversos parâmetros de risco para acompanhar desempenho de safra, que nem já foi falado, a nossa carteira como um todo, inclusive a carteira de agro, ela tem uma pegada pulverizada, tá? A agro, a gente é muito focado, muito centrado, muito orientado para a agricultura familiar, Pronaf, e para o médio produtor, que é o Pronamp. A gente espera, em relação a essa próxima safra, uma quebra, mas uma pequena quebra, tá? Em relação a NPL, concessões, padrão de garantia e estruturação de operações. Eu acho que o importante destacar, que nem o presidente já falou na fala inicial, a gente não mudou ou abriu mão das nossas filosofias barra políticas principais em crédito, que entre elas é estruturar as operações com boas garantias. E a gente entende que essa estratégia de diversificar por setor, diversificar por tipo de empresa, por grupo econômico e focando uma carteira pulverizada, de certa maneira nos tem protegido e conseguido atingir essas metas de padrão de adimplência que são muito boas e que a gente briga para manter ou inclusive melhorar elas. Mas, de novo, o mais importante do que crescer a carteira é crescer a carteira com qualidade. E acho que isso, a foto de dezembro, de certa maneira, reflete isso. A gente está bem tranquilo em relação a essa questão da... Desculpa. A gente está bem em relação ao futuro. Eu acho que o banco vem fazendo o dever de casa, se preocupando bastante aí com a questão do conservadorismo. A nossa carteira continua sendo defensiva, tá? Principalmente o presidente já colocou aqui nas falas anteriores. O consignado é defensivo por natureza, o imobiliário também. Nós atuamos muito colateralizados aqui em relação ao crédito rural, né, e o forte, né, vem tendo boas margens, está capitalizado, mesmo no ano passado, onde houve uma estiagem mais forte, tá, nós não tivemos nenhum problema aqui em relação a incremento de inadimplência. Nossa exposição à pessoa jurídica é baixa, quase toda ela com pequenas e médias empresas, onde há garantia de fundos. Então, o nosso desenho é de que estamos sim seguros aqui, mesmo que a tormenta apareça. Nós estamos em uma colocação numa baía tranquila aqui, vamos seguir em frente. Só para complementar, lembrando que nós continuamos disciplinados, nós não operamos com empresas corporate ou large corporate que poderiam ensejar inadimplência grande, enfim. Então, como a gente está fora disso, a gente está com o nosso risco pulverizado. Acreditamos que, como mencionado pelo vice-presidente Irani, a plataforma de créditos todos com bastante garantia, nos dão bastante conforto que a gente vai ter o NPL sob controle. Só sobre, pegando a primeira parte da pergunta, sobre a questão da margem, esse crescimento, até conforme eu comentei na pergunta anterior, ele vem sobretudo da reprecificação e do crescimento da carteira, né? Quando a gente olha essa linha de 23%, ela até tem alguma projeção de queda de juros, a Selic final para 2023, que a gente trabalha 12,5%, mas isso corresponde a um pouco menos de 1 ponto percentual de impacto no NII. Então, bem dizer que quase a totalidade vem do crescimento e do próprio giro da carteira. Próximas perguntas vêm de Antônio Moraes, Luiz Bonato e Mariana Pfeiffer. Bom dia, parabéns pelos resultados. Qual seria o payout que vocês estão planejando para 2023? Gostaria de saber se a política de dividendos irá continuar para 2023.
gostaria de perguntar sobre o anúncio de dividendos e se seria possível seguir a prática do Banco do Brasil, que anunciou a agenda de pagamentos do ano. Muito obrigada. Bom, o nosso payout ainda não foi aprovado, mas a gente acredita numa manutenção da política e dos patamares de remuneração que o banco já vem trabalhando historicamente, né? Então, não enxergo uma mudança substancial ou uma mudança mais relevante nesse índice, até porque quando a gente olha a base de capitalização do banco, está muito segura e muito sólida para seguir um ritmo de crescimento. Sobre a questão de um calendário de pagamento, levaremos a deliberação ao longo das próximas semanas para poder já deixar um calendário definido e o mercado ter conhecimento das datas e da agenda prévia de distribuição de proventos ao longo do ano. Iremos acolher a última pergunta dessa videoconferência de resultados e, ao final da resposta, a companhia realizará as suas considerações finais. A próxima pergunta vem de Eduardo Belmonte, da Campaut. Olá, parabéns pelos resultados. Segundo o release, o saldo das provisões trabalhistas subiu 27% de dezembro de 2021 para dezembro de 2022, uma importante alta de 349 milhões. Como vocês estão enxergando essa trajetória das provisões trabalhistas para os próximos trimestres? Nós concluímos no ano de 2022 toda a precificação estimativa das provisões trabalhistas relativas a causas com perdas prováveis de ações coletivas. Havia uma dificuldade muito grande de mensuração, contratamos escritórios externos de advocacia e a gente então pôde fazer, nos últimos anos, não só mensuração das causas individuais, mas agora completamos coletivas, que era mais complexo de se fazer a avaliação. Então, nós esperamos que, a partir de 2023, nós não tenhamos mais o impacto das magnitudes que nós tivemos, e sim uma volta à normalidade de fazer provisões a partir de novas ações, mas não nesse patamar acumulado, que foi grande nesse ano de 2022, mas que a gente acredita que nos próximos anos ele não se repita, dado que a gente já fizemos as provisões para essas causas que eram mais complexas. Então, acreditamos numa normalidade. Eu posso passar aqui para o Irani também fazer um comentário. Eu acho que a gente fez um trabalho importante de precificação do passivo, né? Ele foi colocado no balanço, a gente teve dificuldade com as ações coletivas, são complexas, e o estoque que é aguardado, né? Está dentro daquilo que foi possível constatar, e agora cabe a gente tratar esse estoque. Né? É importante a gente registrar que no final do ano passado fizemos importantes acordos para reduzir ações que já estavam maduras e que a gente tinha segurança aí de qual seria a decisão judicial. Provavelmente vai ser o nosso grande trabalho desse ano, reduzir o estoque, reduzir a necessidade, inclusive, de fazer dos valores desse estoque que impacta o nosso balanço. Então, aqui eu acho que o caminho vai ser também positivo. Alguma dúvida não tenha sido respondida neste evento, a equipe de relações com investidores do Banrisul responderá tão logo seja possível os questionamentos recebidos. A videoconferência do Banrisul está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.